Olá a todos, bem-vindo a mais um Conversa de Mercado com a Brain. Hoje nós vamos falar com Sérgio Vilas Boas. Ele é um dos fundadores e CEO da Vitai Desenvolvimento Urbano. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Legal. Sérgio, você pode ser falado que talvez seja um dos dinossauros aqui do nosso mercado de loteamentos e urbanismo no Brasil. Fez muito lote, desde a época de terreneiro, depois como desenvolvedor e agora como um misto de prestador de serviço, desenvolvedor, espalhando tentáculos aí nesse nosso mercado. Olha, gostei do dinossauro, viu? Essa eu não tinha ainda ouvido uma menção como essa a mim, mas de fato a gente está nesse ramo há bastante tempo, né? Precisamente desde 90, né? Do ano de 1990. Começamos com o Aruan, né? Uhum. Até falando um pouquinho, quer dizer, eu sou advogado por formação e eu até achei que eu iria advogar, né? Eu tive uma certa influência aí do meu pai, Uhum. que também era advogado, mas sempre gostou bastante da área imobiliária. E então sempre a gente tinha um viés, mesmo na advocacia, a gente tinha um certo viés na área imobiliária. Mas ele fez, dentre as coisas bem legais que ele fez uma aquisição, até uma coisa curiosa, ele fez uma aquisição numa massa falida de um pequeno banco, de um ativo muito importante, né? Esse banco não era nem conhecido, mas e a área também totalmente não inserida em contexto nenhum, né? Era uma área que tinha, vamos dizer, uma vocação muito mais de lazer do que qualquer Uhum. outra coisa. Isso eu estou falando na década de 60, mais ou menos, Meu que ele fez essa Deus! aquisição. É. E tinha uma curiosidade, Fábio, porque essa gleba, que tinha pouco mais de 2 milhões de metros quadrados, ela tinha tido uma aprovação ainda pela égide do Decreto-Lei 58, Nossa! de loteamento. Quer dizer, uma Uhum. lei que antecedeu a 6766. Então, era uma lei assim bem peculiar, né? E ela, por exemplo, ela não tinha prazos, né? Uhum. Você tinha aprovação, enquanto ela não fosse revogada, ela estava valendo. Mas esse loteamento não tinha sido implantado nessa gleba, né? Até porque não fazia o menor sentido, como eu disse, tinha uma vocação puramente de lazer, né? Nós usávamos aí na minha infância essa área como final de Final de semana e semana. até férias, Uhum. né? Mas Aonde meu pai ficava essa teve um. área? Então, essa área ficava exatamente entre Mogi das Cruzes e Arujá, Tá. exatamente a 10 quilômetros de cada uma delas, e também talvez equidistante com Suzano também. Por que eu mencionei Suzano? Porque era até então a forma de chegar nessa área, né? Então Uhum. pra você ter uma ideia, você pegava Anchieta, pegava em Ribeirão Pires, passava por Poá, Itaquá, Suzano e chegava nessa gleba em 2 horas e meia, mais ou menos. E aí, enfim, ela acabou, muita sorte, né, também. A gente acabou, primeiro teve a Mogi Dutra, que ligou a Dutra até Mogi das Cruzes, depois veio a Ayrton Senna, né, antigamente até chamava Rodovia dos Trabalhadores, Uhum. e ainda, por final, para coroar a situação, teve uma vicinalzinha de pequeno porte que ligava Mogi Dutra até Suzano. E essa cortou a nossa propriedade, então acabou inserindo essa área num contexto aí de expansão da zona leste de São Paulo, da grande São Paulo, né? Uhum. Então, e aí como é que foi essa história um pouco, né? Que começou a mudar a nossa vida e criar a Cipasa. A gente foi procurado pela Scopel, pelo Uhum. Maurício Scopel, que eu não sei se você chegou a conhecer, ele já faleceu. Uhum. Mas eu nem sei como ele chegou a nós, para ser sincero, não teve intermediação nenhuma. Ele chegou, bateu lá no meu escritório de advocacia, eu estava advogando lá para uma pequena boutique de, advo, de advocacia, e aí falou, olha, eu queria muito fazer uma parceria com vocês nessa área. A gente até achava que a área ainda não estava madura para Uhum.
para implantar um loteamento e tal. Mas ele, desde o início, muito sedutor, um cara muito bacana, com quem eu aprendi não só com ele, mas com os irmãos também, né, com a Scopel como um todo. A gente aprendeu muito e ele, muito sedutor, nos convenceu a fazer uma parceria, que é usualmente como as coisas funcionam em loteamento, via de regra, né? Algumas aquisições, mas a grande maioria é feita através de parcerias imobiliárias e, nesse caso, nós éramos os terrenistas, né? Terreneiros, sei lá como se batiza aí. E aí nós, então, acabamos selando esse contrato de parceria. Era um empreendimento grande, tinha mais de 2.000 lotes. Eles tiveram, desde o início, uma visão muito interessante, né, de inserir essa área como primeira residência de um vetor de crescimento da Zona Leste, como eu falei, e até da Zona Norte, né? Tinha uma proximidade muito grande com o aeroporto de Cumbica. Tanto é que a gente recebeu muitos aeroviários lá, né, na área, para morar mesmo, porque ficava, sei lá, 20 minutos, fica 20 minutos do aeroporto. Então a gente acabou tendo um êxito inesperado. Como Ele que era o foi nome do faseado, loteamento? Aruan. Aruan. Mas foram várias Aruan. fases, né? Foram várias fases. Mesmo o Aruan, que nós éramos os proprietários, já foram várias fases de comercialização. Mas depois, até com o sucesso dele, a gente acabou, e aí sim, já em conjunto, em parceria, contratando áreas vizinhas, e ali a gente formou realmente um polo importante, né? Hoje tem cerca de 5.000 famílias lá morando, virou um bairro mesmo ali, né? E, bom, essa Isso foi a seria porta um de case entrada nossa. de quanto de VGV hoje seria um case como esse? Lá mesmo, se foi lançado hoje. Só para as pessoas terem uma noção disso aqui. A preços de hoje, se É. diz? Poxa, é bastante, viu? Eu diria que talvez uns 500 milhões, 500 juntando milhões. todas as fases. Se não um pouco mais até. Mas era realmente foi bastante relevante para a nossa história, né? E aqui foi uma peculiaridade importante, porque como nós éramos só terrenistas, nós não tínhamos obrigações de investimento a não ser prover a terra, né? A gente acabou se capitalizando e desde o início a gente teve uma atuação muito efetiva, né? Teve como eu disse, uma afinidade muito grande com os Scopel e a gente, interessado, falou, não, deixa eu tentar ajudar também nos processos, etc. A gente sempre foi muito curioso e queria sempre estar aprimorando os processos e atuando bastante. Isso culminou com um convite deles, né, para a gente passar a coempreender. Quando que Isso eu foi já estou isso? falando ali por volta de 95, mais ou menos, 96, um pouco depois do acidente do Maurício, né? O Maurício teve um acidente que o deixou, ainda ficou vivo por muito tempo, mas ele não mais estava à frente da empresa e aí o Ciro e o Eduardo convidaram a gente para passar a coempreender. Foi nessa ocasião que a gente começou num crescimento, vamos dizer, num primeiro momento bem orgânico mesmo, bem lento. A nossa função, a minha em especial, era de, primeiro, criar uma estrutura bastante complementar à Scopel, né, onde a gente via, e eles mesmos viam que, olha, isso aqui pode melhorar, na área de aprovações, por exemplo, né, eles tinham um volume já naquela altura bastante grande, e a gente tinha condição de dar um foco maior. E aí nós, então, fomos criando departamentos, a empresa foi crescendo devagar, num primeiro momento, sendo uma estrutura bem complementar e sinérgica à própria Scopel. E sempre em parceria com eles. Não porque a gente tivesse uma obrigação de parte a parte de exclusividade, muito pelo contrário, mas a afinidade e até uma certa lealdade do nosso lado, né, nos fez sempre prospectar negócios novos. Eu sempre tive uma vocação para fazer novos negócios e tal. E nessa época, naturalmente a gente levava para eles. Vocês agiam, vocês mesmo enquanto família, comprando terra e virando terrenista em novos projetos.
Não, não, não. Não, nós fomos convidados para coempreender com ele no lado desenvolvedor. Desenvolvedor mesmo. A única situação que a gente foi proprietário foi nessa primeira gleba. Todas as outras a gente era um co-desenvolvedor, vamos dizer. E a Cipasa, enquanto nome, já nasceu nessa época, então? Nasceu, desde o início. E aí nós, então, começamos a crescer de forma orgânica, como eu falei, né? Basicamente, o nosso lado era da prospecção em si, dos novos negócios, e também, vamos dizer, na parte de projetos, na parte de aprovações, a gente ficava mais com um foco aqui. E, vamos dizer, do lançamento em diante é que a Scopel tinha uma atuação mais efetiva. E, consequentemente, até por isso, eles apareciam mais para o público, principalmente os compradores de lotes, né? Porque a interação com esses caras era feita basicamente pela Scopel. Mas tínhamos aí reuniões semanais, quer dizer, foi uma época de muito aprendizado para mim, né? Para mim e para nosso time, e a gente foi crescendo, como eu disse, de forma mais orgânica mas sempre constante, né? Isso até, vamos dizer, aí passou os anos 2000, a gente ali no comecinho já dos anos 2000, em 2003 precisamente, a gente fez um primeiro movimento bem interessante, que eu já havia conhecido o Ivo Sterling, né, que é um grande urbanista e hoje meu sócio, e a gente já tinha alguns contratos junto com a Scopel, mas junto com a empresa do Ivo também, que chamava-se Atuark, e era basicamente uma empresa de projetos. E foi um relacionamento aí à primeira vista, aí, uma empatia total com o Ivo, né, que é um cara espetacular. E a gente falou, bom, por que não fazermos um movimento aqui, já que a gente está crescendo de uma forma importante, né? E eu sentia também naquele momento, né, eu e meus irmãos, a gente sentia uma necessidade de se tornar uma loteadora full, né? Quer dizer, que não dependesse de ninguém, nem mesmo da Scopel. Então foi nesse momento que nós acabamos fazendo uma espécie de uma fusão com a Atuark. A Atuark foi incorporada na Cipasa e o Ivo então passou a ser sócio da Cipasa. A gente naquela ocasião cindiu a Cipasa até para isolar o Aruan, né, que nós éramos proprietários, ainda tinha uma carteira importante pela frente, e aí passamos a viver com as nossas próprias pernas e até fruto desses loteamentos que nós vimos lançando a partir dessa nova fase, né? Então, a empresa começou a experimentar um crescimento mais acelerado, mas ainda orgânico, e ainda pegando no estado de projetos São um pouco Paulo, maiores. Né? Nesse período, Sim, ainda no só no estado de estado São de São Paulo, Paulo. né, Sérgio? Exato. Foi em 2015 que a gente começou aconteceram várias coisas, né? Primeiro, a gente acabou sendo procurado por alguns incorporadores que já naquela ocasião manifestaram o desejo de ingressar nessa área de loteamentos. Foi aí que começou um interesse maior, vamos dizer, ali comecinho de 2000, também culminando até essa questão do acesso ao mercado de capitais. Muitas empresas abriram capital e aí começaram a diversificar um pouco a sua atuação. Então, por exemplo, Cirela, a própria Elbor, com quem nós tínhamos feito um contrato onde ele foi um terrenista puro, também houve uma afinidade muito grande lá com os Borenstein, e eles também passaram a coempreender conosco, e os projetos foram tendo vamos dizer, um vulto um pouco maior, e aí veio um pouco a necessidade de capital, né? Até então era uma coisa que a gente não tinha, todo o crescimento nosso até então tinha sido feito com recursos próprios, até retroalimentado com essas carteiras todas dos loteamentos que nós vínhamos lançando, né? E até então vocês mantinham carteiras sempre, vocês não vendiam carteiras até esse momento. Mantínhamos totalmente. E eu sei que muita gente discorda disso, né? Mas eu acho que é um modelo que é o ideal, né? Se o empreendedor de hoje conseguir evitar a securitização, eu acho que é uma parte de receita muito importante para o desenvolvedor, né?
É óbvio que quando você entra numa escala maior, não dá mais para você manter isso, né? Então, a gente pode até falar mais para frente erros e acertos que eu vi em relação à experiência que a gente teve na Cipasa, né? Mas só voltando a um pouco de histórico, né? Em 2003, então, a gente passa a ter projetos de maior porte, e aí vem um pouco a necessidade de capital. Em 2005, a gente faz um primeiro movimento societário, justamente picado um pouco aí por esse inseto aí do crescimento acelerado, etc. A gente fez uma fusão e a criação de um grupo chamado LDI. A ideia na teoria era bastante interessante, Fábio. Eu nem sei se você já ouviu falar da LDI, Não. mas ela reunia 4 empresas: a Cipasa, a Lindencorp, que era uma incorporadora Uhum. recém-criada pelo grupo Lindenberg, a própria construtora Lindenberg e a REP, que é uma empresa que eu também tinha fundado lá atrás, que desenvolvia street malls aqui. A gente foi quase que pioneiro lá atrás. Uhum. E aí juntamos isso, né? E você vai falar, poxa, mas são negócios completamente diferentes. De fato eram e são, né? Mas a gente acreditava nessa ocasião de que essa sinergia, essa complementariedade entre essas atividades poderia trazer um benefício para todas, né? E, inclusive, E uma das coisas que a gente pode também falar daqui a pouco, que daí tem muito a ver com a atuação também recente que você tem na Vita, da ideia de uhum, bairros planejados, da ideia de um novo urbanismo, né? Talvez você estava exatamente, era antes do tempo, Sérgio. Talvez não era o time exatamente. adequado. É, e também eu acho que o problema nem foi a ter tido uma visão errada sobre essa sinergia. Eu acho que, de fato, ela existiria. Mas o que eu acho que a gente menosprezou um pouco a diversidade, vamos dizer, cultural entre os Não. sócios, e a gente talvez naquele momento deveria ter um controlador mais forte que ditasse um pouco os rumos de crescimento. E a gente acabou, né, logo em seguida o mercado fechou e para IPOs, essas coisas, e nós então resolvemos fazer um spin-off da Spasa. Foi uma coisa até difícil de convencer os demais acionistas, né? Mas a gente achava que tínhamos que voltar um pouco até a nossa vida própria, porque o negócio de loteamento tem um ciclo todo peculiar, né? Ele é muito diferente da incorporação, é diferente de tudo, né? E então era difícil casar uma incorporação que tinha um ciclo bem menor, mas por sua vez era muito mais intensivo de capital, né, do que o loteamento, onde você tem parcerias, pelo menos você não tinha Uhum. que imobilizar, né, via de regra. E então a gente acabou convencendo todo mundo e fizemos um processo bem estruturado ao longo do ano de 2010, e que culminou com a aquisição do controle da Spasa por um grande fundo de private equity, que foi na época se chamava Prosperitas, hoje é a HSI, é um pessoal de extrema competência Gigante, muito grande. e Uhum. muito grandes, muito competentes, mas que até então estavam, o seu grande trunfo aí, o seu sucesso estava muito pautado na questão de flipar ativos, né? Sempre foi uma aptidão, uma competência muito importante deles. Eles fizeram um movimento não só com a Spasa, mas também na área de hotelaria, né, na área até de storage também. Uhum. Fizeram um movimento de adquirir plataformas, né? A Cipasa foi uma delas. E aí a coisa mudou de fato, né? A gente então fez o spin-off do grupo, a gente voltou a reunir a nossa participação apenas na Cipasa, e aí fizemos esse movimento com a HSI já no finalzinho de 2010. E aí a Cipasa realmente viveu um momento diferente, né? De grande aprendizado. Eu acho que não devemos deixar de mencionar isso, mas também com as dores que esse crescimento trouxe, especialmente pela crise que veio logo em seguida ali em 2000, final de 14, 15, né? Nós vamos ver assim, para as pessoas entenderem qual era o porte Cipasa antes de 2010, antes da aquisição pela HSI, independente os movimentos societários que tiveram. Mas vamos dizer ali, de 2000 a 2010, qual era o porte anual da Cipasa?
Então, ela era uma empresa que lançava, vamos dizer, a parte Cipasa, como a gente fazia parcerias, era da ordem de 150 milhões, não é, era uma empresa pequena, né, mas fazendo projetos em parceria com o Scopel e às vezes até com outros. Então, vamos dizer, a parte desenvolvedora ou até o VGV total desses Uhum. projetos devia estar na ordem de uns 500 milhões, mais ou menos. E a participação Cipasa podia ser 150, mas era uma empresa que girava 500 milhões enquanto business de lançamentos, né? Exato, por volta de talvez um pouco menos, ou o mais próximo de 2005, um pouco mais, né, então esse E isso crescimento foi bem giravam em orgânico. 10, 15 empreendimentos, mais ou menos. Não, bem menos, bem menos. Menos. Estou falando de 3 empreendimentos por ano, 4. Então, depois disso, a partir então de 2005, com esse primeiro movimento com a LDI, né, então isso acabou crescendo um pouco mais, mas não tão significativamente assim, porque, como eu disse, o ciclo é longo, então a Então, gente contratou muita coisa, mas o processo de licenciamento era demorado e a gente, então, levou um pouquinho mais de tempo para lançar esses empreendimentos. Então, a partir de 2011, o 2011 foi um ano basicamente de arrumar a casa, né? Nós tínhamos uma central de serviços, né, na LDI, então tivemos que remontar todo o nosso back-office, e foi um ano basicamente de arrumar a casa. A partir de 2012 é que a gente intensificou esse crescimento e também a expansão geográfica. Talvez vale mencionar um pouco isso, né? Quer dizer, a gente achou, como todo o mercado, que o caminho do crescimento estava na diversificação geográfica, o que acabou se revelando, acho que em quase a totalidade das atividades imobiliárias e das empresas em geral, como um erro, né? Porque o nosso negócio é um negócio muito a meu ver, né, a minha opinião, muito de barriga no balcão, de conhecer com quem você está atuando, especialmente em parcerias, né? O incorporador geralmente adquire as áreas, então ele tem total liberdade de tocar a sua vida, de desenvolver o produto como ele quer, estratégia como ele quiser. E no caso de loteamentos, você, exatamente por fazer parcerias, você tem um sócio patrão, né, também. Você tem esse terrenista que pode não ser 100% do ramo, mas ele tem vontade própria, você tem que para certas decisões, a tua autonomia não é total. E fora isso, quer dizer, essa questão da diversificação geográfica foi um problema para quase todas as empresas, né? que vocês Porque fizeram uma você diversificação geográfica ampliando o número de empreendimentos também, né? Em muito, 2012, 13, 14, 15, a Cipasa estava lançando quantos empreendimentos por ano? daí a gente já estava na casa de 20 Por ano. por ano. Sim, porque também nesse meio tempo nós fizemos a aquisição de uma loteadora que atuava no segmento econômico no Nordeste só, que é a Colorado. Uhum. Adquirimos o controle também. Sócios muito competentes. A empresa Forte, existe uhum. até hoje, Em é muito especial em forte cidades lá. médias, né? Não em cidades gigantes, Exato, cidades médias, né? exato. Então ela foi também uma fomentadora desse crescimento, né? A gente teve muita coisa lançada por lá. Mas lançamos em 21 estados, praticamente. Quer dizer, ou pelo menos tínhamos projetos em 21 estados naquela ocasião. É uma mudança radical, Fábio, você deve imaginar, né? Então, você perde muito em controle de custos, você perde um pouco em qualidade, você perde uma certa. A questão da agilidade, você perde, né? Quer dizer, você tem grandes deslocamentos. Hoje, pós-pandemia, até essa questão diminuiu, mas para essa atividade imobiliária, eu acho que precisa o olho do dono, a barriga no balcão. É muito difícil você terceirizar isso, né? E, mas à época, né, hoje sendo engenheiro de obra pronta, eu jamais faria novamente essa diversificação, né? Mas até então na Cipasa, antes desses movimentos societários, a gente só atuava no estado de São Paulo e, se possível, num raio aí até 300 quilômetros. Boa parte dos nossos projetos era um raio de até 300 quilômetros de São Paulo. Então era a barriga no balcão total. Então a gente perdeu um pouco de qualidade em relação a isso,
eu acho que o business de loteamento ele se mostrou muito pouco escalável, na minha opinião. Eu acho que a atividade imobiliária em geral, né? Tanto é que os grandes players até de incorporação também fizeram esse movimento e depois fizeram o movimento inverso, né? A questão central é que não existe economia de custos, né? A economia de escala não gera uma economia de custos. É o Porque contrário, até. é ao contrário, você começa a ter que aumentar o nível de controle de back-office, ele explode, porque por mais que eventualmente você possa ter um mesmo departamento para gerar contratos, surgem outros departamentos necessários de controle e legislação, ela é sempre local. E cada legislação em cada município tinha as suas peculiaridades, né? Você tem uma lei federal, obviamente, que rege a área de parcelamento, mas você tem as peculiaridades de cada município. E tem outras coisas interessantes, né? Até então, como eu disse, a minha vocação sempre foi para fazer parcerias, estabelecer relações. Eu tinha uma proximidade muito grande com esses parceiros do estado de São Paulo, né? São pessoas que Sim. se tornaram amigos e com total confiança recíproca, etc. E quando você passa a crescer com essa velocidade, muitas vezes, eu não tenho vergonha de dizer isso, mas é um demérito, acho que para a empresa, e muitos fizeram esse erro, de nem conhecer o proprietário antes de assinar um contrato de parceria. Quer dizer, os problemas acabavam vindo, né? Porque não criou-se esse vínculo que é tão importante, especialmente na área de desenvolvimento urbano em Até para parcerias. fazer uma distinção aqui, porque nós temos muitos incorporadores que nos assistem, e daí eu vou falar, mas eu também faço parceria, eu também faço permuta. Mas é que a permuta, mesmo permuta em incorporação, é muito diferente da permuta em loteamento, desenvolvimento urbano. Porque a permuta numa incorporação é 15%, quando muito numa capital cara, aquela melhor área é 20%, 22%, mas o terrenista não pita nada. Né? É simplesmente um modelo contábil financeiro de como se estabelece a venda do terreno. No Exato. caso de um loteamento e desenvolvimento urbano, a participação é muito maior, muitas vezes é meio a meio, dependendo do tipo de produto, né? E o terreneiro, como o projeto é longo, ele conhece a cidade, ele o tempo inteiro está lá envolvido no negócio. Tanto que vocês viraram desenvolvedores justamente, porque consegue virar desenvolvedor quando você faz vários projetos como terrenista e vai participando, né? Exatamente. Além disso, quer dizer, a área, ela não, via de regra, ela não é transmitida para o desenvolvedor. No segmento de loteamentos, eu estou falando. Ela permanece em nome do titular, né? Você tem toda uma forma tributária de regular isso, mas então você depende muito do proprietário da terra, né? Para a E, tomada de inclusive, é algumas uma das coisas que decisões. querem mudar, né? Que de alguma maneira acabaria sendo impactada pela reforma tributária se acontecer do jeito que ainda está aí. Exatamente. Mas você tinha algumas limitações e a gente talvez menosprezou um pouco isso, quer dizer, a criação desse vínculo com o proprietário da terra era extremamente importante, assim como também outros vínculos importantes, né, como fornecedores de obras e serviços, por exemplo, também. Aqui no estado de São Paulo, você tinha ali uma meia dúzia, 10 fornecedores cativos que você conhecia, né, a seriedade, a forma com que ele atuava com seus colaboradores. A gente começou a ter nessas cidades muitos empreiteiros que tinham problemas trabalhistas, e você dizer, não, mas basta você controlar isso, você pode até controlar no início de uma obra, mas você não tem a capacidade de controlar tantos stakeholders diferentes, né, em tantas praças diferentes ao mesmo tempo, né? E fora isso, quer dizer, a empresa acabou tendo que aumentar muito o G&A, né, o custo administrativo dela, e esse eu acho que também é um problema em qualquer atividade imobiliária, mas em loteamento, especialmente que tem um ciclo longo, né, você fica carregando esse G&A por anos e anos e isso compromete a Uhum. sua rentabilidade naquele projeto. Então, é um negócio de ciclo longo, com margens maiores, porém, se você aumenta muito esse DNA, você acaba
comprometendo um pouco esse resultado na veia que os empreendimentos vão trazer, né? E dentro desse aspecto, a própria ideia de ter que batalhar por um crescimento cada vez maior, ou seja, fazer cada vez mais parcerias, aumenta ainda mais o DNA, porque você começa, de repente, você olha, não, mas eu tenho um land bank de 150 áreas. Sim, mas daí você tem que ter uma equipe gigantesca que está pensando no projeto que vai ser lançado ali há 7 anos. Exatamente. E a gente, eu intuitivamente, eu tinha uma grande preocupação com isso, sabe? Assim, eu falei, bom, eu realmente devo estar errado, né? Quem está certo é um private equity que quer crescer e que não se importa em ter um G&A alto, desde que a gente consiga lançar bastante. Tanto é que em 2013 a gente lançou 1 bi mais ou menos, Nossa. né? E então a Cipasa ficou dentre ali, talvez dentre as 3 ou 5 maiores empresas nesse segmento. E o problema que veio a partir do final de 14, 15, 16, 17, foi generalizado, né? Todas as grandes empresas tiveram, as que estavam atuando nacionalmente, tiveram os mesmos problemas, né? Em graus e medidas diferentes, mas sem citar nomes aqui, mas todos eles tiveram, incluindo a Cipasa. Então, isso, sei lá, é uma lição bem aprendida, né, que até depois norteou a criação da Vita, mas antes de chegar lá nela, uma das lições aprendidas é essa, de você focar geograficamente, né? Você tem, basicamente, no mercado de desenvolvimento urbano, você tem, ou tínhamos, né, os players nacionais, né? Alphaville, por exemplo, ainda é um player nacional, uma marca indubitavelmente fantástica, etc. Mas você tem os players regionais, né, que é o que eu acho que é bastante importante, porque você dá uma certa escala, mas você fica ali com uma proximidade da operação e etc. E você tem os players locais, que também não podem ser menosprezados, que você muitas vezes tem muitos bons. Né? Quer dizer, você tem. E você tem até o player de um único empreendimento. Aquele que você que, né, faz um trabalho excepcional na área de pesquisas, às vezes você não pode menosprezar esse cara cuja cidade chegou na área dele e de repente ele se vê inserido ali, ele contrata de uma forma até pouco profissional, mas com muita competência, ele, né, contrata o projeto, contrata a aprovação e lança e vende, e ele é teu competidor também, por que não, né? Nas cidades de pequeno e médio porte. Então, isso acho que foi uma grande lição aprendida nossa, né? Eu jamais voltaria a ficar atuando, pelo menos não em escala de forma nacional, né? Assim, a geografia tem que estar próxima a gente aqui. E essa questão do DNA também, muito importante, de não inchar esses custos, né? De você ter um controle maior sobre esses custos, justamente por ter um ciclo mais longo, então, né, nós de falamos aqui maturação. de 2 riscos importantes que têm que ser entendidos, né? A expansão geográfica, por tudo que já foi falado, a questão do DNA, e eu queria também saber a tua opinião sobre a securitização, que Sim, é uma ótimo securitização, ponto. inclusive, meio tabajara, no caso brasileiro, ainda por cima, né? Que ela é, mas não é. É uma venda de carteira, mas não é bem uma securitização, e isso foi outro processo que diferenciou muito as empresas nacionais das regionais. Porque como as empresas nacionais precisavam fazer isso para acelerar o crescimento, porque do contrário não teriam capital, então precisava estar sempre renovando isso, enquanto as vendas estavam maravilhosas, acontecia, mas quando brecou a venda e veio o distrato, aí foi o elo frágil da cadeia que desmontou toda ela. Exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo que eu ia falar. Eu comecei a falar até no começo da não securitização. A Cipasa, até então, até 2010, não tinha feito uma única securitização. E, pasme você, a gente tem carteira no Aruan até hoje, pasme, até hoje. Né? Por quê? Porque, fatalmente, você retoma lotes, você faz novas vendas, e você acaba carregando carteiras, você faz repactuações, né? A gente sempre aqui se esforçou muito em não ficar retomando lote, né? Dar a oportunidade de tantas quantas necessárias para a pessoa refazer a sua vida e
e continuar mantendo aquele sonho de ter aquele lote, de construir em cima dele, etc. Mas então a gente evitou não fez nenhuma operação de securitização. Com o ingresso da HSI nos quadros, né, ela foi a controladora, e aí a lógica mudou. A lógica foi, não, vamos fazer com um mínimo de capital próprio e vamos crescer de forma acelerada, alavancando. E você tocou num ponto muito importante. Ao contrário da incorporação, que tem o plano empresário, que funciona extremamente bem, né? Na época, antes da lei nova dos distratos, até trouxe um problema grande o distrato, porque você teve uma inversão na questão da valorização dos ativos, né? Você teve uma desvalorização dos ativos, e aí você teve muito distrato e muitas empresas incorporadoras sofreram muito, ao ponto até de ficar perto de quebrar, né? Algumas delas. Mas a gente, na área de desenvolvimento urbano, você não tem esse plano empresário. Então, o que costumou, como é que você chamou, de tabajara aí, foi exatamente isso, foi um improviso, né? Você tentou fazer algo muito parecido com o plano empresário, que era tomar um recurso para a execução das obras, até de uma forma bem feita, by the way. Sim. Né? Mas você até deixava numa escrow que o dinheiro ia sendo liberado à medida da evolução das obras, mas sempre você deixava um colchão, né, de garantia dessas operações, e ao término da obra, então, você quitava, fazendo aí sim uma operação de securitização. Porém, essa securitização, boa parte das vezes, ainda mantinha a coobrigação. Você não fazia o chamado true sale, né, que é vender aquela carteira de forma definitiva. Então, era bom para o agente financeiro, porque você tinha toda a segurança do mundo de, se você não recebe, você tem o colchão, e se esse colchão é extrapolado, você tem Você ainda que tem o lote em substituir. garantia. Você tem que substituir a garantia Um por e outro. até com o aval do desenvolvedor e tudo mais. Então, a vantagem era muito pequena. A hora que você pega uma inversão forte de mercado, como foi o caso de 2015 em diante, e aí até misturando um pouco com o caso prático da Cipasa, né? O fundo falou, bom, eu estou aqui mais da metade do ciclo, eu estou em 2016, eu já estou há 6 anos nesse investimento. O fundo 3, que foi o fundo da HSI que investiu na gente, já estava olhando já o desinvestimento. Né? Até posso falar depois um pouquinho, se a gente lembrar aqui, da questão de escolher o teu sócio, né? Porque a HSI, em que pese ser é fantástico, é uma empresa muito séria, muito competente, mas como eu disse lá no início, ela não tinha essa cultura de investir em empresas, né? Então, muitas vezes o ciclo não é o ciclo de um fundo, né? Que geralmente é um ciclo de 8 anos, podendo até ser estendido a 10, mas via de regra é um ciclo de 2 anos para investir, 4, 5 anos para maturar o investimento e depois 2 para desinvestir. E a gente já estava no momento de começar o desinvestimento. Tanto é que outros ativos desse mesmo fundo já estavam liquidados. Né? Então a HSI tomou a decisão de descontinuar a Cipasa. Quer dizer, olha, não vou lançar mais nada, porque eu só vou aumentar essa necessidade de capital, né, e eu vou trabalhar a venda desse ativo. E isso até acabou criando uma oportunidade até para o nascimento da Vitae, né, porque a gente acabou comprando alguns desses ativos que não iam ser lançados, ativos muito bons, ativos cujos proprietários eram parceiros já nossos de outras fases anteriores. Nesses Né? A gente tinha casos, bastante. conhecendo bem o sócio. Exato. E geograficamente bem localizado aqui em São Paulo, etc. E aí, então, houve essa decisão, olha, eu vou descontinuar, e nesse momento a empresa estava extremamente alavancada. Né? Não era uma alavancagem sem lastro, né? Muito pelo contrário, mas, por exemplo, nisso que eu narrei, você tinha uma operação estruturada onde a garantia eram determinados recebíveis que, com a crise, passaram a ter uma inadimplência maior, um distrato maior, né? Então houve muito descasamento desse fluxo, né? E aí você tinha que repor isso. A empresa passou por momentos, vamos dizer,
delicado. Sorte, nesse momento, de ter um private equity sério no controle da companhia, e a gente levou com dificuldade, mas honrando todos os compromissos, e culminou agora recentemente, falando de 2 anos atrás, com a venda definitiva da empresa. Mas foi assim, foi uma experiência, vamos dizer, rica em aprendizado, mas dura, né? Muito difícil. Eu estava acostumado com um negócio que eu controlava, né? Quando eu digo eu, nossa equipe, né? Obviamente, todos nós tínhamos plena capacidade de tocar e de administrar esse crescimento, etc. E a gente perdeu totalmente o controle, né? Então, essa questão do crescimento, eu depois disso me deparei com inúmeros, vamos dizer, parceiros. Eu estou lá na Adit, né, como vice-presidente, conheci um monte de empresários, desenvolvedores Brasil afora, e todos eles na época, eu não estou falando agora, mas na época em que a Spasa estava no seu auge, né, falando um pouco de securitização, poxa, eu devo fazer, eu não devo fazer, e já intuitivamente naquela ocasião, engraçado isso, eu falava, olha, eu acho que você não deve fazer, quer dizer, você, só se você, né, precisar, o que eu diria, talvez você fazer uma operação e securitizar apenas o valor da obra, né, mas deixar o resto da sua carteira livre, idealmente é melhor não securitizar nada, mas alguns não têm essa possibilidade, né, de não ter esse recurso. Mas o ideal é isso, e não securitizar toda a carteira e já investir em outro empreendimento. Quer dizer, você tem um ganho importante aqui no financiamento, né? Eu acho que poucos têm a honestidade de admitir isso, mas é verdade, né? Você tem um grau importante aqui de Mas receita sabe, Sérgio, que mesmo na incorporação, as empresas, sejam elas pequenas ou grandes, que quebraram ou quase quebraram no mesmo ciclo, foram os que não tinham capital. Que eles faziam o plano empresário, mas para o empreendimento que teve distrato, porque eu vou usar um nome que dá para falar porque não teve problema, Cirela. Ela teve empreendimento com mais de 50%, teve empreendimento com mais de 70% de distrato. Por que a Cirela não quebrou? Porque ela tinha caixa. Então, ela fazia... Mas ela tinha caixa e tinha um controlador seríssimo e também capitalizado que aumentou o capital da companhia. Exatamente. Né? Não só ela, outras fizeram igual, né? Outras, Elbor, por exemplo. Né? Gente que se comprometida com a companhia, que colocou capital, aumentou o capital para suprir essa deficiência. Né? Já quem não tinha ou não era comprometido, para usar também a palavra que você fez, porque também tinha empresa com controlador que não quis colocar dinheiro na empresa, teve também caso assim, né? O banco tomou no final, porque o juro vai consumindo o processo e, no final das contas, o que sobra vai para o banco. E é isso aí, a empresa quebra. Diferente de épocas passadas, existia uma legislação que fazia com que a grande maioria das obras, e quando tem plano empresário daí é obrigatório, elas tinham patrimônio de afetação. Então, não se misturava lá, e foi possível o banco gestor depois fazer alguém assumir a obra e terminar de entregar, né? Mas, Sérgio, eu quero falar também um pouco da Vita, que é onde você está hoje aqui, né? E que é uma empresa que eu admiro bastante. E veja, eu estou há 18 anos nesse mercado, Sérgio. Tenho 42 anos, estou fazendo 20 anos como professor universitário. E sabe que durante o período áureo do ciclo do boom, eu fui convidado por alguns clientes até para virar executivo em empresas bacanas, assim, grandes, legal. Então, e um dos motivos de eu não ir, eu estou com 42, a época aí com 32, 33 anos, então, às vezes talvez até um pouco antes disso já estava no boom, falava, não tem maturidade suficiente no sentido da experiência de vida para tocar tudo isso numa complexidade dessa, né? Da mesma maneira que você usou mais uma vez a ideia de intuição, eu também intuía que aquela ideia de que o mundo agora é sempre positivo, vai sempre crescer, vai sempre para frente, não fazia sentido. Uma das coisas que eu leciono é história econômica. E não adianta, a crise ela chega em algum momento. Né? Então, eu Os ciclos vêm, né? Elas vêm. Exatamente. Então...
não foi a primeira crise, mas essa de 2015 foi muito forte, né? Uhum. Assim, no sentido de ser uma tempestade perfeita mesmo, né? O aumento dos extratos, o crédito escasso, juro subindo, ausência de demanda, inadimplência aumentando, quer dizer, você teve uma inversão total ali. Quem que ali em 2011, 12 ia falar que isso ia acontecer em 3 anos, né? E foi um pior momento, porque quando você chega numa crise em que as empresas não estão alavancadas, a necessidade de capital é menor. Mas como o ciclo de crescimento de 2009 a 2012 foram 4 anos muito fortes de crescimento econômico no Brasil, 2013 ainda foi bem razoável, as empresas estavam adquirindo ativos, qualquer tipo de ativo. Uhum. Né? É como quem faz fundação, estava comprando um monte de máquina para fazer fundação. Quem faz terraplanagem, estava comprando um monte de máquina para fazer terraplanagem. Quem fazia incorporação estava comprando um monte de terreno para fazer incorporação. E estava todo mundo, portanto, alavancado, mesmo no sentido seguro da palavra, porque estava, no mínimo, alavancado com investimentos. E quando vem uma queda brutal de demanda com escassez absoluta de capital, quebrou o mercado. Eu acho até que uma diferença importante da crise de 2008, 2009 para a crise de 2014, 15, foi uma perspectiva mais pragmática e menos ideológica do governo, enquanto ajuste de bancos, né? Porque em 2008, 2009, os bancos privados, como em qualquer crise econômica, em qualquer lugar do mundo sempre, não só no Brasil, secam de capital, porque risco explode, banco privado segura, porque ele tem que ter uma necessidade de capital, né? E aqui nós temos 3 bancos, então, privados, então você não tem nem para onde correr. Naquele momento de 2008 e 2009, contra o mercado, o governo jogou dinheiro via Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, e supriu o mercado de funding. Uhum. E em 2015, em especial, e 2016, houve o movimento já era contracíclico no sentido econômico, nós estávamos ladeira abaixo, e os bancos públicos foram junto com os privados, não existiu fonte de crédito. Quando Exatamente. você tem uma crise econômica, se você não prover crédito às empresas, elas quebram, porque não tem para onde fazer. Tanto que um monte de empresa passou a fazer permuta de tudo, porque era a maneira dela pagar a conta, porque aceita terreno aqui, apartamento ali, você não tem dinheiro circulando, você faz permuta, virou escambo, né? Exatamente. Eu não Então, sei se você concorda que em 2008 a origem da crise ela foi mais específica, né? Que foi o mercado secundário de financeiro. hipotecas nos Estados Unidos e aí deflagrou essa questão dos bancos privados que você mencionou. Em 2015, principalmente no Brasil, né, foi uma coisa muito mais ampla, porque foi uma questão macroeconômica, E né, também. política junto, né? Que daí é mais complicado, porque Política, é. quando você não tem uma crise política, é mais fácil dos agentes sentarem e se acordarem. Estou falando no sentido positivo, é para o que a gente faz para resolver o problema? Quando você está Uhum, simultaneamente brigando internamente, é difícil de sentar numa cadeira, como sócios, quando estão brigando, é difícil de sentar numa cadeira para estabelecer uma relação. O que nós vamos fazer para resolver o problema? Por isso que a briga uhum, de sociedade muitas vezes quebra empresa sadia. Porque quando senta na exatamente. mesa não consegue acordar. E talvez também isso em 2015 ali a gente tenha passado, né? É, Mas, Sérgio, você trouxe aí uma quantidade de aprendizados. E como é que isso culminou na Vita? Porque vocês criaram a Vita ainda antes de não existir, da Cipasa ter sido vendida, etc. Né? Vocês viram é, isso como uma oportunidade de ter outros tipos de negócio. Como é que foi exato. isso? Então, até voltando, em 2014 até foi uma coincidência, acabou sendo uma feliz coincidência, mas eu mesmo pedi para sair como CEO da Cipasa, foi em setembro, me lembro bem, e fui para o conselho. E até 2017, mais ou menos, eu fiquei como presidente do conselho. Mas quando o fundo tomou essa decisão, né, de descontinuar a empresa, e a gente viu essa oportunidade de comprar alguns desses ativos que não iam ser lançados,
a gente então criou a Vita. E o Ivo ainda ficou um pedacinho mais fazendo a transição dele, mas Uhum. logo ele veio junto, né, comigo, e nós montamos então a Vita, que basicamente tinha como dois objetivos principais, vamos dizer, empreender em poucos e seletos projetos. Então, exatamente, a gente sabia muito mais o que não fazer do que o que fazer naquela ocasião, né? Então, vamos fazer poucos projetos, vamos ter um custo de carrego da empresa e dos ativos muito baixo, né? Vamos inverter 100% essa lógica, né? Até porque estávamos num momento que também em que pesem as dificuldades todas da Cipasa, mas não vamos cometer os mesmos erros, né? E Uhum. vamos meio que, vamos dizer, nos divertir trabalhando, fazendo o que a gente aprendeu, né, com os nossos erros e acertos, e vamos fazer projetos que a gente acredite, que a gente goste, que sejam rentáveis, numa geografia próxima, né, sem alavancagens. Então, é uma inversão completa, até pelo trauma que esse assunto Cipasa trouxe, né? Não foi fácil, eu estou falando hoje com tranquilidade para você, mas é complicado, né? Uma empresa que a gente, enfim, com muita humildade, criou lá atrás, e a gente tinha a vontade de deixar um grande legado, né? Tomara que os adquirentes atuais aí consigam deixar como, né, dar continuidade a esse legado, tenho certeza que o farão, e é porque a gente deixou muita coisa boa, né? Deixou empreendimentos em muitas cidades, e em que pesem as dificuldades, a empresa vai lá, vai continuar existindo, e a gente tem muito orgulho, especialmente até do legado de profissionais que a gente Eu deixou, no né? mercado. Foi Uhum. muito bacana. Então, no mercado de forma bem diversificada e bem exitosa, né? Mas então a gente viu na Vita, e voltando, uma oportunidade de fazer poucos e bons, né, seletos projetos em parceria, voltando ao esquema de parceria, então, exatamente para não inchar o nosso custo. E aí a gente percebeu uma coisa diferente, que é uma oportunidade de prestar serviço barra podendo empreender eventualmente nesses próprios projetos. Mas por quê? Porque a gente se deparou numa situação interessante lá, ainda na Cipasa, né? Muitas vezes a gente tinha, eu e o Ivo éramos os que, vamos dizer, capitaneávamos um pouco essa questão dos novos negócios, junto com o René, né, que hoje está no Uhum. Grupo Votorantim, que liderava a área de novos negócios, mas a gente era muito atuante nesse segmento. E a gente, né, fazia um trabalho de se aproximar com esses proprietários, e muitas vezes a gente não conseguiu contratar as áreas. E eu te explico bem e facilmente, Fábio. Eram caras que, poxa, sabiam que tinham um grande ativo, né, um ativo muito interessante, às vezes com um volume grande. Eu não estou falando de uma pequena gleba para fazer um Sim. loteamento, e estou fazendo áreas que, né, que têm um ciclo maior, um ciclo até de bairro, etc. E eles não queriam comprometer, até olhando um pouco o que estava acontecendo com o mercado, né, as grandes sucumbindo, tendo problemas, etc. Eu não quero comprometer a minha área de cara com um só player, que eu não sei o que vai acontecer. Então, a gente identificou essa possibilidade de prestar serviço, mas de uma forma muito ativa, quer dizer, emprestando a nossa experiência de forma bastante holística, né, em todo o processo. E, é um grau de responsabilidade grande, né, porque você tem que estar bastante convicto do que você vai propor para aquela área, né, e com a ajuda de empresas, principalmente como uma Brain da vida, né, que a gente tem se feito valer essa parceria com vocês, e até com outras também, mas então, de vocacionar essa área, de trabalhar no processo de licenciamento e deixar o momento da eventual escolha de um parceiro empreendedor terceiro no Uhum. momento mais próximo de uma aprovação. Isso tem sido um discurso, né? Não é um mero discurso, é uma convicção que a gente tem, de que é uma decisão acertada não é para qualquer empreendedor, para qualquer terrenista. É para um terrenista que tenha
uma visão, né, que tenha uma vontade de colocar algum capital para chegar lá, que não é muito, né, a gente sabe disso. A Uhum. terra, que é o mais caro, ele já tem. Então, ele tem que investir em projetos, em licenciamento, em todo esse processo que leva aí de 2 a 3 ou até 4 anos, às vezes, e depois, mais para frente, ele vai escolher um parceiro empreendedor. Que Ou poderá até ser tomar a Vita. decisão, ou até tomar a decisão de ficar conosco aí para um segundo ciclo, né, que é o ciclo de aí comercial, lançamento, gerenciamento de obra, implantação toda da obra, e acompanhar o ciclo de administrar carteira e tudo mais. Creia-me, tem alguns que têm esse perfil, né? Você vê, por exemplo, a Elbor, uma empresa que agora me foge o nome, mas eles criaram uma empresa justamente para cuidar inicialmente dos ativos da próprio Grupo Suzano. Uhum. No caso, igualmente, foi um movimento que o Grupo Votorantim fez, né? De pegar os seus ativos e entendê-los um pouco melhor, criar uma unidade de negócio que agora se transformou numa empresa, né? Que é a Altri, exatamente num primeiro momento para fazer uma vocação, né? Dar uma vocação para esses ativos, e, num segundo momento, possivelmente até empreender em imóveis de terceiros também, fazendo aquisições, enfim. Mas a gente se deparou na Vita aí como uma grande oportunidade de poder prover esse tipo de serviço, e aí com essa experiência, essa bagagem que nós adquirimos, né? Aí já foi um momento novo, nós, com a venda definitiva da Cipasa, o Pedro integrou o nosso time, assim como o Daniel Citron também, é nosso sócio. Então, a gente tem aqui uma experiência bem holística, usando um pouco até da experiência do Daniel também, a longa e exitosa experiência dele no mercado de incorporação, tanto de corporativos como residenciais, etc., né? Uma coisa que eu queria entender dentro do processo da Vita, para o pessoal aqui ficar claro, né, o que faz da Vita algo especial. Porque nós tínhamos, talvez, no mercado, basicamente, dois tipos de prestadores de serviço, por assim dizer, para terreneiros, que não queriam fazer diretamente a parceria com uma empresa, um loteador XYZ. Nós tínhamos escritórios de arquitetura, né, de urbanismo, Uhum. que faziam um master plan, desenhavam esse master plan, alguma coisa ajudando na aprovação legal, mas não era uma empresa de desenvolvimento. E nós tínhamos também alguns profissionais que foram executivos ou sócios de empresas que, quando saíram, eles faziam um processo mais perto de uma assessoria do que efetivamente um processo de prestação de serviço estruturado. Enquanto a Vita é uma empresa estruturada, capaz de pensar, como você usou a palavra, holisticamente, todos os pontos necessários para que um projeto esteja pronto na marca do pênalti, para que o dono da terra decida: vou bater esse pênalti sozinho, vou bater esse pênalti com a Vitae, ou vou bater esse pênalti com qualquer outra Um empresa que eu terceiro. quero. É Ou isso? até ter uma quarta possibilidade, que é ele fazer um híbrido, que é o que nós temos visto também, que ele vai bater esse pênalti com um terceiro, ou até com a própria Vitae, tendo um duplo chapéu, né? Um papel também, além de terrenista puro, de investir, pegando uma carona na A estrutura do mais. desenvolvedor, aportando um pouquinho e ficando sócio do grupo desenvolvedor também. Também. O que eu acho que a gente tem de, vamos dizer, de diferente é justamente ter acumulado essa experiência em todos os ciclos, né? O ciclo como um todo, né? A gente está preparado aqui para fazer o lançamento e para acompanhar o desenvolvimento do empreendimento até a sua entrega, né? Então, isso é de uma forma, como eu disse, de uma forma mais holística. E uma outra diferenciação importante é que a gente toma o risco, né? Nós não somos prestadores puros, olha, me paga X e eu vou fazendo aqui. A gente compra o risco, né? A gente tem que se demonstrar totalmente engajado com aquele projeto, e o nosso resultado principal
vai ser se o empreendimento for lançado e se ele for exitoso, porque a gente tem uma participação nesse resultado, né? Então, eu acho que isso é importante também dizer, que a gente corre o risco do projeto. Depois nós vamos marcar outro bate-papo para falar sobre como é que você vê o mercado de desenvolvimento urbanístico do futuro e pós-pandemia, etc. Bairros planejados, smart cities, tudo isso que se fala hoje. Mas eu queria falar aqui com você, né, nessa pergunta final. Primeiro, você já lançou algum projeto com a Vita ou algum cliente que foi Vita e lançou algum projeto com algum parceiro? Já tem algum case? Então, nós lançamos, por hora, um único projeto até agora, que foi em parceria com a Lot 5, uma outra empresa que eu admiro bastante. Agora, é o que eu falei no início. Qual que é o nome do projeto? Em Cotia, é o Conviva Cotia. Conviva é um Cotia. Empreendimento aberto em Cotia, econômico. Nós temos um lançamento próximo agora, que é Paulínia, também uma gleba bastante interessante, muito grande, também é um loteamento econômico aberto, mas a gente está bastante confiante, é uma praça, né? É um município bastante pujante, a gente acredita bastante, e esses projetos onde a gente está se envolvendo como prestador de serviço começam agora, a partir do ano que vem ou do outro, a serem lançados, né? Então, a empresa é muito jovem, ela tem 3 anos, né, basicamente. Então, a gente ainda está fazendo esse trabalho inicial aqui de montagem desses projetos. Mas a gente, como eu disse também, o que vai nortear o nosso crescimento é principalmente a qualidade e não a quantidade de projetos, né? Como que é o nome do com projeto prazer, de Paulínia? Já tem nome? Ainda não. Comercialmente, ainda não. A gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem, então estamos ainda nesse processo de escolha. Sérgio, eu quero dar os parabéns a você, porque tem uma escola mesmo, que você falou, né? Participa da DIT, da ELO, enfim, é uma das pessoas que ajudou a construir o urbanismo moderno no Brasil. Ter sabedoria ao longo da vida, né, para aprender com os erros e com os acertos. Isso que faz a diferença em nós, pessoas, seres humanos, e mais ainda em empresários. Tenho acompanhado você pela Vita. As pessoas que estão assistindo podem ter certeza que tem muitos projetos especiais que já estão no forno, mas que infelizmente não podem ser falados, porque eles ainda são em desenvolvimento. Mas, olha, vai ter muita coisa bacana, né? Como o próprio nome diz, Vita, né? Vida, desenvolvimento urbano, né? A moradia, a urbanidade, as cidades, a vida, é o que está no centro da nossa vida, né, Sérgio? Então, parabéns e muito obrigado pela participação, viu? Eu é que agradeço. Foi uma honra imensa falar com você, uma empresa que eu admiro bastante e te admiro também pessoalmente. Então, será um prazer a gente continuar nossas conversas aí ao longo da nossa vida empresarial nova aí. É isso aí. Muito obrigado, viu, Fábio? Obrigado. Pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo. Um grande abraço para todos.